pequeninos. Vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças. Bom dia. Que legal, quanta criança bonita, olha isso. Quem aqui gosta de tomar banho? Quem tomou banho hoje? Quem ainda não tomou banho? Deixa eu ver aqui. Muito bem. O que é isso daqui? Um sabonete. E para que a gente usa o sabão? Lava a mãozinha? Lava o pezinho? Lava a barriguinha? Lava o nariz? Ah, que legal. É assim que a gente usa o sabonete para tomar banho, né? Eu conheço gente que come sabão. Não é legal comer sabão, né? Deve ser um gosto ruim, não coma sabão. Mas, você sabia que Jesus, ele tá todo dia na porta do nosso coração, fazendo assim, ó. Jesus bate na portinha do coração da gente. Você já ouviu Jesus batendo na portinha do seu coração? Aí ele fala assim, eu quero entrar no seu coração, eu quero viver na sua vida para que você tenha uma vida muito feliz. Só que, se nós crianças não lavarmos o nosso coração, vai ficar legal Jesus morar num coração sujo? Num coração com maldade, um coração com cascão? Não é legal, né? Então, vamos cantar uma musiquinha que lembra, é a musiquinha do sabão. Aí ela fala assim, o sabão lava meu pezinho, lava minha mão, lava meu corpinho, e Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Vamos cantar? Vamos ver se a gente consegue cantar aqui. Vamos lá, em 1, 2, 3 e... O sabão lava meu pezinho, lava meu roxinho, lava minhas mãos, mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Essa é a vontade de Jesus, que você tenha o seu coração limpinho, sem maldade, sem cascão, sem sujeira, sem pecados, porque o coração nosso é a morada de Deus. Quando Jesus bater na portinha do seu coração, eu posso falar assim, Jesus, pode entrar, o meu coração está limpinho. Que legal? Feche os seus olhinhos, vamos falar com Jesus. Obrigado, bom Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar o teu amor para essas crianças. Obrigado porque Jesus habita em nosso coração. E obrigado porque o Senhor nos dá a pureza e a limpeza de espírito para que possamos recebê-lo com amor e carinho. Vem agora nos abençoar no restante desse culto, oramos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem pegar o desenho com calma, sem correria, e voltar para os papais e as mamães. Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio.
Sou tão pequenino, mas já posso entender que Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer. Sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio, Jesus. Sou pequenininho, mas já posso entender que Jesus está nesse lugar. Sou pequenino, mas já posso entender que Jesus está nesse lugar. Que delícia que as nossas crianças podem desde cedo serem levadas a raciocinar, a refletir, a entender, a compreender, a estudar a palavra de Deus da forma lúdica, da forma delas. E é importante que nós também compreendamos que o Senhor se faz presente, amém? Que possamos ter a certeza plena disso e que esse culto não seja apenas uma mera formalidade na sua vida, que o Senhor possa falar ao seu coração. Nós vamos cantar um hino agora que diz: eu pertenço ao meu rei. Eu vi o professor da escola sabatina falando sobre transformação, sobre uma vida transformada. Nós não somos nada. De fato, é importante que a gente pense que nós precisamos estar ligados ao Senhor, que nós precisamos pertencer ao Senhor para que Ele possa nos transformar. Amém? Vamos cantar junto esse hino? A igreja. Sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu. Sei dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Só o meu lado direito. Por mim, seu amor, sua paz e descanso terei. Meu lado esquerdo. Seu conforto me vem mitigar qualquer dor, com amor guardar a sua graça. Todos. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu. Sei dar-me a salvação por seu grande favor, e na glória perene estarei. Só as vozes masculinas. Eu pertenço ao meu rei, a promessa é real. Junto ao trono de Deus, a lei. Junto ao trono
de eternal. Salvará os que amarem sua lei. Toda a igreja. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esqueceu, sei. Dar-me a salvação por seu grande favor e na glória perene estarei. Amém? Algumas dificuldadezinhas técnicas, mas nada que nos impeça de louvar o nome de Deus. Amém? Queridos, essa semana passada eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida minha do meu departamento. Eu sou do departamento de música. E ela falava que em frente às dificuldades, ela precisava de um tempo para refletir. Ela precisava reunir forças novamente e ela precisava se desvencilhar um pouco do departamento, porque ela não estava conseguindo se manter forte, não estava conseguindo marchar. Como que você reage frente às dificuldades? Como que tem sido sua vida? Qual a tempestade que você passa? Existe um texto da Bíblia que a gente sempre menciona aqui, que o Senhor acalma as tempestades. Os discípulos estavam no barco e existia muita tempestade, existia muito vento, e eles lembraram que o Senhor estava no barco. Como é que você está? Qual é a sua tempestade? Queria dizer para você o seguinte, querido. Queria dizer para você que me mandou essa mensagem. O Senhor está no barco. O Senhor está na tempestade. Tá? As provações podem aparecer, as dificuldades podem aparecer, mas o Senhor está. Nós começamos a cantar um hino maravilhoso ontem com o coral. Que mesmo que a tempestade não passe, e mesmo que o barco quebre, porque na nossa vida muitas vezes o barco quebra, eu prefiro me lançar no mar e sair nadando ao encontro do Senhor. Amém? Vamos cantar juntos o hino Bendita Segurança, 240. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto Bênçãos da luz. sei que herdeiro sou de meu Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, Canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor, sendo submisso sempre ao bem, sinto os elevos puros do além. anjos descendo, trazendo ao voo, ecos da graça, bênçãos do amor. Só a igreja. Ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Só as vozes masculinas. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Mulheres? Esperançoso, vivendo a luz, quanta bondade tem meu Jesus.
apesar das tempestades, das dificuldades, possamos estar sempre louvando e bendizendo o nome do Senhor. E que a nossa vida possa ser realmente uma vida de verdade. Que possamos viver uma vida de sinceridade. E vocês sabem o que eu estou dizendo. Essa semana eu fiquei chateado com alguma coisa, fiquei muito zangado. Não sei se vocês usam essa expressão aqui. E eu falei, Senhor, eu vou começar a cantar aqui, vou começar a louvar o Teu nome, porque o Senhor vai mudar esse sentimento do meu coração. E aí comecei a cantar, entrei no carro e comecei a louvar. E não foi que aconteceu isso? O Senhor foi mudando o meu pranto, a minha chateação em alegria. E quando passou 10, 15, 20 minutos, eu já era outra pessoa. Eu não sei qual a sua tempestade, mas continue louvando o nome do Senhor. Cristãos avante, sem temor marchar pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo nosso mestre, guia ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos avante, marcha, marcha, marcha pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos avante contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Só a igreja. Ó cristãos avante, marcha, marcha, marcha pela cruz de Cristo, com ardor. As vozes masculinas. Reinos perecerão, tronos e nações. As vozes femininas. Mas a igreja vence, mesmo em aflições. Todos. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos avante, marcha, marcha, marcha pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Amém. Que possamos estar conscientes dessa guerra e que possamos lutar. Lutar pelo Senhor, pela cruz de Cristo. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer, fiéis em Cristo sem qualquer temor.
ouro. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver. Na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder. Devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, paz e alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor. E graça Eu quero a igreja pra cantando em vozes, testemunhar. sopranos, contraltos, Ó Deus bendito, tenores e baixos. Vamos lá. hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar. Vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Querido, você teve lutas e problemas durante essa semana? Alguém? Você não teve lutas e você está extremamente contente? Eu quero dizer que essas coisas vão passar. Sejam a sua tristeza, seja a sua alegria. Mas o que não vai passar nunca é a certeza que você e eu temos de que qualquer que seja a circunstância da nossa vida, o Senhor estará conosco. Isaías 12, no versículo 2, diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Se você quiser, venha até o altar agora para trazer ao Senhor a sua vida, o seu coração, e que para que possamos juntos orar ao nosso Deus. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes
já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Se você se puder, coloque-se de joelhos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome pelas Tuas bênçãos e pela dádiva maravilhosa da cruz do Calvário. Pai amado, nessa hora na Tua presença, nós queremos ser revestidos pelo manto da justiça do Senhor Jesus. Queremos ser lavados no sangue precioso de Cristo e assim queremos ser perdoados pelas nossas faltas e nossos pecados. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença com a certeza do Teu amor, do Teu carinho e da Tua proteção. Pai amado, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Nós queremos nesta manhã, Senhor Deus, ouvir a Tua terna voz e renovarmos a entrega do nosso coração ao Senhor. Pai querido, mais uma vez toma o pastor Laerte nas Tuas mãos, que ao repartir o pão da vida, ele seja um instrumento usado pelo Senhor para trazer ânimo e coragem à vida de cada um de nós. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, abençoa os Seus filhos que não puderam vir à Tua casa nessa manhã, mas que a Tua paz e a Tua bênção também esteja com eles. Senhor Deus, nós nos entregamos ao Senhor, nós não merecemos nada, mas nós entregamos a nossa vida e nós oramos nesta hora no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Porque estarei eu triste, porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção, feliz
protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, se envolto em sombra vou, o coração ferido ou perseguido sou, Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado, em meio de aflição, ouço Jesus dizer-me, ao segurar minha mão, confia em mim somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Cuidará de mim também. Que mensagem poderosa, não? Deus cuida não apenas das aves dos céus, mas Ele cuida de todos nós. Esse é o nosso maior desafio, confiar em Deus. Às vezes as situações que chegam diante de nós nos deixam preocupados, e às vezes tentamos solucionar os problemas, e percebemos que somos impossibilitados por diversas maneiras de solucionar os problemas. É nessa hora que nós precisamos lembrar de que Deus está olhando para nós. Ele está presente, Ele está conosco, e Ele cuidará de todas as coisas. Eu fico observando as redes sociais, onde as pessoas, com todo o direito, saem às ruas para poder se manifestarem diante da situação política que o nosso país se encontra. Eu respeito todos que vão às ruas, é direito dessas pessoas, mas eu, como cristão,
Não estou dizendo que não devo ir à rua manifestar, mas penso eu que antes de ir às ruas, antes de mostrar as caras pintadas, nós precisamos orar. Orar. A posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia com relação à cidadania é que todo adventista do sétimo dia tem o direito de se posicionar. Todo adventista do sétimo dia é livre para poder colocar a sua opinião. Mas é aconselhado a todo adventista orar a Deus, porque sabemos que nada nesse mundo sai do controle do Senhor. Precisamos confiar nele. E sabemos que não vai ser o partido A, B, C, a política em si que vai resolver o problema do nosso país. Nosso país não tem solução. Esse mundo não tem solução, senão a volta de Jesus. Feliz é aquele cuja sua terra o Senhor é Deus. Eu espero que nós tenhamos essa visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Dito isto, quero dar introdução aqui à mensagem dessa manhã. A porta ainda está aberta. É o título da mensagem de hoje. Você, quando chegou aqui na igreja hoje, penso eu, acredito, que sozinho ou acompanhado, você encontrou as portas da igreja abertas. Creio eu que você, ao chegar sozinho ou com a sua família, teve a grata satisfação de ser recebido por alguém à porta da igreja. Alguém que te recebeu, te acolheu, sorriu para você, cumprimentou a sua família, e isso é muito bom. Mas eu te pergunto, qual seria a sua sensação? Como é que você perceberia se você tivesse chegado hoje para cultuar a Deus nessa casa e encontrasse as portas fechadas? Como é que você reagiria se você chegasse hoje e não tivesse alguém à porta para te receber? Como é que seria a sua reação? Você já teve a experiência negativa de se dirigir para qualquer uma das instituições que temos aqui em Uberlândia, instituições públicas, como por exemplo o Banco do Brasil? Você já teve a experiência negativa de ir ao Banco do Brasil e quando você chegou à porta do banco, a porta estava fechada? A sensação é boa? Creio que não. Eu creio que a sensação é de frustração. E você já teve a experiência mais marcante ainda, de você olhar no relógio e ver que faltam 5 minutos para a porta fechar. E você acelera e faz de tudo, mas quando você chega à porta da instituição, alguém diz assim: acabou de fechar. Uma sensação terrível, não é? E há alguns que eu já percebi, estando do lado de dentro, tenta convencer quem está à porta para poder deixá-lo entrar. Mas esse alguém que está à porta diz assim: está fechado e não posso abrir. A mensagem dessa manhã quer informar a você que a porta ainda está aberta. Ela está aberta. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 10. As Sagradas Escrituras nos diz assim, verso 10 de Mateus 25. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor,
abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O texto que acabamos de ler, ele está inserido na parábola das 10 virgens, uma parábola muito conhecida de todos nós cristãos. A parábola, sem dúvida alguma, faz alusão, faz menção ao tempo do fim. A parábola certamente está falando da volta de Jesus. A parábola certamente está dizendo que quando Jesus voltar, a porta se fechará. E a parábola também nos diz com toda a evidência de que a porta ficará aberta por um período de tempo. Não sabemos por quanto tempo essa porta estará aberta. Não sabemos quando ela também se fechará. O que sabemos é que ela está aberta. E você nessa manhã, ao ouvir a minha introdução, pode e deve estar se perguntando: que porta é essa? Se você é amigo da Novo Tempo e veio pela primeira vez à igreja, você quem sabe não tem costume, o hábito de ler as Sagradas Escrituras, você pode e deve estar se perguntando: que porta é essa? Os primeiros adventistas do 7º dia, os pioneiros dessa igreja, os jovens pioneiros que fundaram, vamos usar esse termo, a igreja, eles identificavam essa porta de 2 maneiras. Primeira maneira, eles diziam que essa porta aqui é a porta da graça. É a porta da misericórdia. Segunda maneira que eles tinham para identificar essa porta, eles diziam que era a porta da salvação. 2 maneiras: a porta da graça ou então a porta da salvação. Há um texto comentando a respeito disso, ele vai ser colocado para nós no telão, que diz assim: Guilherme Miller interpretou as 10 virgens como aqueles que são chamados a encontrar o Senhor que está voltando, e o fechamento da porta como o término do período da pregação do Evangelho. Em outras palavras, o fechamento da porta da salvação, ou o encerramento do período de graça para os seres humanos. Isso quer dizer, queridos, que em algum momento da história deste mundo, em algum momento da história da humanidade, a porta da salvação vai fechar. Em algum momento da história, e nós não sabemos, a porta da misericórdia vai cerrar-se. E a pergunta que eu vos faço é: de que lado você estará da porta da graça? Do lado de dentro da porta ou do lado de fora? Que a porta está aberta, não temos dúvida. Mas que a porta também irá se fechar, também não temos dúvida. Você pode estar se perguntando: quando? Quando essa porta bendita irá fechar-se? Se eu souber, certamente antes que ela se feche, entrarei. Quando? Eu creio que há pessoas que pagaria uma fortuna expressiva para saber quando. Creio eu que as pessoas mais abastadas de recursos deste mundo pagaria uma soma incalculável para saber o dia e a hora. Mas você jamais saberá quando a porta da graça se fechará. Uma vez que eu não sei
quando essa porta se fechará, creio eu que eu devo dar ouvidos ao que a carta aos Hebreus nos fala no capítulo 3, no verso 7. Queira abrir a sua Bíblia. Uma vez que eu não sei quando a porta da misericórdia vai se fechar, eu preciso dar ouvidos ao que a carta aos Hebreus, capítulo 3, no seu verso 7, nos diz. Hebreus, capítulo 3, verso 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se eu não sei a data em que a porta da misericórdia vai fechar-se, o Espírito de Deus me fala hoje, me convida hoje a dar ouvido ao convite de graça e de salvação. Por isso que o autor da carta, ao escrever, nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E eu fiquei me perguntando lá no meu escritório, quando eu estava preparando a mensagem, o que poderia endurecer o meu coração ao ponto de não ouvir a voz de Deus? O que poderia endurecer o seu coração ao ponto de não ouvir hoje a voz de Deus? São tantas coisas. Eu não quero aqui enumerá-las, mas sei que você pode pensar nisso. Pense por alguns instantes quais são as coisas, os fatores que endurecem o seu e o meu coração, ao ponto de não ouvirmos o que Deus está dizendo. Eu sei muito bem que a parábola que Jesus contou com relação ao semeador que saiu a semear, na parábola, Jesus diz que o semeador saiu a semear uma boa semente, e que essa semente caiu em várias regiões da Palestina. E Jesus diz que os terrenos aonde a semente caiu, eles eram diferentes. Segundo a parábola, parte da terra era cheia de pedras, pedregulhos. Em outra parte, a terra estava muito socada, endurecida. Parece-me que as pessoas, ao passarem por aquela parte da terra, iam socando com o peso do corpo. Uma outra parte da semente caiu em meio aos espinhos. E é nessa parte da parábola que eu quero me deter por alguns instantes. Parte da boa semente caiu em meio aos espinhos. E no meio dos espinhos, essa boa semente, forte e poderosa como ela é, ela conseguiu penetrar na terra. Ela brotou. Ela cresceu. Mas não cresceu o suficiente para superar os espinhos. Espinhos esses que a sufocaram, que ao crescer junto ali da boa semente, sufocaram tanto aquela semente, que já estava crescendo, ao ponto de eliminá-la. Espinhos. E quando você vai olhar o que Jesus diz a respeito dos espinhos, você percebe que os espinhos são os encantamentos que este mundo traz aos nossos olhos. Nós nos encantamos com espinhos. Eva foi a primeira a se encantar.
lá no jardim, ela tinha tudo para ser feliz. Ela tinha tudo para viver bem. Tudo estava à sua disposição. Mas diz que a serpente conseguiu encantá-la. Conseguiu atrair a pessoa de Eva para si. E ela ficou tão encantada com o que a serpente prometia, com o que a serpente oferecia, que ela disse: a serpente tem uma proposta para mim melhor do que o Criador. Há muitas pessoas que hoje não mais ouvem a voz do Espírito, porque a voz deste mundo é mais encantadora. Há mais prazer na voz de lá do que na voz de cá. A grande verdade, queridos, é que a porta um dia se fechará. Ela vai se fechar. Prova disso é que quando eu olho para o passado bem distante, ou até mesmo um passado não muito distante, eu vejo evidências inequívocas de que a porta da graça já se fechou para alguns. E se já se fechou para alguns, mais cedo ou mais tarde se fechará para nós. Se você voltar os seus olhos para os dias de Noé, a porta estava aberta. O convite foi feito naqueles dias. Entrem, se abriguem, entrem na arca. E a porta esteve aberta por quantos anos? 120 anos. E eu vos pergunto, é pouco? 120 anos é pouco? A misericórdia foi pouca? 120 anos de porta aberta. E não havia apenas a porta aberta. Ouvi a voz do Espírito de Deus a dizer: entre. Noé era a voz de Deus. E ele dizia: entrem. Entrem. Noé construiu a arca e entrou. Sua família também entrou. Sabe o que me pasma? Sabe o que me assusta? É que os animais que não têm as mesmas condições de compreensão da realidade em que vivem, eles entraram. Já imaginaram a cena? Um fluxo enorme de animais no meio do povo, marchando em direção à arca. E o povo sabia que a porta estava aberta. E os animais que nós afirmamos ser irracionais, eles entraram. Eles entraram. Se acomodaram. E sabe por que eles entraram? Porque eles ouviram de alguma forma a voz daquele que os criou. E obedientes que são, submissos que são, e sabendo que o Criador cuida deles, eles se conduziram para a arca, se abrigaram na arca e se salvaram. Sabe o que me pasma? É que há poucos anos atrás houve um tsunami. E naquela época, tsunami era algo novo. E na região onde o tsunami aconteceu, estou me referindo aos anos 2003, me parece, que foi quando aconteceu. 5? 4? Por aí. Me veio à mente agora isto. Eu não planejei falar, mas me veio à mente.
Os relatos dizem que as pessoas estavam à beira da praia, se refrescando. Eles estavam ali com a família, e é direito da família de desfrutar de momentos de lazer e recreação. E eles estavam ali, tomando um banho de mar. E enquanto o povo estava ali, sem ter nenhuma informação do que iria acontecer em instantes, havia um circo próximo ali, aonde os criadores dos animais, os que alimentavam os animais, levaram um susto muito grande, porque ao se ir alimentar os animais, um grupo de elefantes, que eram dóceis, mansos, estavam extremamente agitados. E esses elefantes reagiam de maneira muito forte ao trato dos que alimentavam. E diz que esses elefantes, ao utilizar a força que eles têm, eles romperam para cima dos tratadores, arrebentaram as cercas, arrebentaram as lonas, e eles saíram correndo em disparada, guiados por uma voz, por um sensor que os levavam para fora da cidade. Corriam para as montanhas. O relato diz que momentos depois o tsunami veio e alcançou a todos, mas não alcançou os elefantes. Por que não alcançou os elefantes? Porque eles de alguma maneira ouviram o mar revolto. Eles entenderam que o tempo de graça, que o tempo de misericórdia estava acabando. Se você voltar os olhos para os dias de Abraão, você vai ver também que a porta da graça para alguns se fecharam. Deus enviou 2 anjos, e eles foram à cidade de Sodoma, e disse: saiam depressa, Ló e sua família, saiam, escapa, foge, porque a porta vai fechar. Vai fechar. Aquela cidade ímpia não teve pouco tempo para poder se arrepender. O tempo fora dado. O tempo fora concedido. A misericórdia de Deus foi concedida por longo tempo àquela cidade. Mas teve um momento em que Deus, prestem atenção, em que Deus começou a ouvir demais clamores que vinham de Sodoma. Havia um clamor que vinha dali e que chegou aos ouvidos de Deus. Deus ouviu os clamores e disse: eu preciso descer e ver o que acontece em Sodoma. E diz que Deus desceu e viu o estado abominável de Sodoma. E não podendo suportar mais aquele estado da cidade, Deus então fechou a porta. E aí veio o juízo. Creio eu que se Deus descer a esse país, Ele terá também que fechar essa porta. Como diz a esposa de Billy Graham, Ruth Graham, na biografia de Billy Graham, ela diz assim: se Deus demorar voltar a essa terra, se Deus demorar salvar essa terra, Ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra, porque está pior. Lógico que ela estava usando uma força de expressão, mas ela está dizendo: se Deus demorar voltar, Ele vai ter que se desculpar, porque as coisas que acontecem hoje são piores do que as que aconteciam nos dias de Sodoma e Gomorra. Se você voltar os seus olhos ao passado, você vai perceber claramente que a porta da graça, a porta da misericórdia se fechou para os judeus dos dias de Cristo.
Aqueles judeus daquela geração, dos dias de Cristo, tiveram também a oportunidade de entrar para o lado de dentro da porta. Mas, infelizmente, os incrédulos judeus daquela geração ficaram do lado de fora e perderam a oportunidade de entrar para dentro da porta da salvação. Para mim, queridos, existem 3 possibilidades da porta da graça se fechar. Estou falando para mim, Laerte Goulart. Para mim, há 3 possibilidades da porta da graça se fechar. Primeira possibilidade, Hebreus capítulo 9, verso 27. Onde a carta nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Primeira possibilidade para Laerte ter para ele a porta da graça fechada. É ele o quê? Morrer. Depois da morte vem o quê? O juízo. Não tem essa conversa de que vamos ter 1000 anos de graça. Doce ilusão, hein? E a gente que crê nisso. Mas ali é bem claro. Depois da morte, o que vem? Juízo. E esse juízo, segundo o Apocalipse, é sem mistura. Ou seja, não tem mais graça. Somente justiça. Não há mais compaixão. Não há mais Espírito Santo intercedendo, tocando o coração. Não há mais. Cessou. Segunda possibilidade da porta da graça fechar para Laerte Goulart. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32. Mateus capítulo 12, versos 31 e 32 nos diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Segunda possibilidade de Laerte perder a oportunidade da porta da graça estar aberta: blasfemar contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito de Deus? É simplesmente você ser tocado por Ele, por um período de tempo, e entender que é Ele quem está falando, e não um homem. E entender que é Ele que está falando para o seu bem, e Ele insiste, e Ele fala, e Ele insiste, e Ele fala, e você o resiste. Você diz a Ele assim: amanhã, Senhor. E Ele amanhã te fala, porque você disse amanhã, Senhor. Ele fala. E quando chega o amanhã, você diz para Ele: amanhã, Senhor. E no amanhã Ele chega, e Ele fala. E você diz o quê? Amanhã, Senhor. E amanhã Ele chega e fala. E você o que diz? Não, você não diz amanhã, Senhor, não. Você não diz nada. Sabe por quê? Porque você já não tem mais condições de ouvi-lo. Nem se Moisés ressurgisse, nem se um profeta viesse e vos falasse, ó geração incrédula, disse Jesus aos judeus, vós não acreditaríeis. Nem se Moisés viesse em carne e osso e vos pregasse, nem se Noé voltasse, vós não daria mais ouvidos. Se não ouve o próprio Deus falar, vai ouvir o profeta? A blasfêmia contra o Espírito é isso. Eu ouço e digo para Ele: amanhã, Senhor, amanhã. E Ele continua a falar e eu continuo a dizer: amanhã, Senhor. E um belo dia, Ele fala
e você já não ouve mais. Vou chegar aos finalmente da minha mensagem, lembrando a vocês, queridos, que a pior possibilidade, na minha compreensão, de Laerte Goulart ter para ele as portas da graça fechadas, está em Apocalipse capítulo 22. Para mim vai ser a pior de todas possibilidades. Apocalipse capítulo 22, verso 11. Último capítulo da Bíblia. Último livro e último capítulo. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 11. É proclamada a seguinte sentença: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem... Espera aí. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei indignado. Diz claramente, o justo continua-se a justificar-se e a santificar-se. E o ímpio continua na sua impureza. Mas aí vem o verso que eu fiquei chateado com ele. Jesus diz, eis que venho sem demora. Mas Senhor, essa sentença que continue o injusto na sua injustiça e o justo na sua justiça, fica claro e evidente que a porta fechou-se. E Jesus diz assim, Jaderson, eis que venho sem. Mas por quê? Por que o senhor não vem logo? Eis que a porta se fechou. Irmãos, depois que a porta se fechar, nós ainda teremos que permanecer nesse mundo por um tempo. E que tempo teremos que viver, irmãos? Que tempo! Continuando o texto, verso 12, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quem é esse? O próprio Deus. Ele está dizendo, quando a porta da graça se fechar, eis que vou sem demora. Queridos, esse texto aqui eu não tenho condições de tempo para poder destrinchá-lo, mas digo a vocês com toda segurança, isso aqui acontecerá, segundo o Apocalipse, quando Jesus, o meu sumo sacerdote, o meu advogado, o meu intercessor, quando Jesus Cristo, o seu advogado, o seu intercessor, sair do santuário. Quando ele sair, irmãos, do santuário celestial, ele vai à porta do santuário proclamar, está consumado. A obra de intercessão acabou. Continue o justo na sua, e continue, infelizmente, o injusto na sua injustiça. E daquele dia, após essa declaração, os 4 ventos serão soltos. O Espírito de Deus não mais vai falar, nem aos justos e nem aos ímpios. Não vai mais falar. Teremos que viver apenas baseado na fé. Fé. E é aí que muitos vão se lembrar da angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Qual era a angústia de Jacó? 3 era a angústia de Jacó. Ele temia pela sua vida. Seu irmão estava vindo com 400 homens. Ele temia pela própria vida. Segundo, a angústia, ele temia pela sua família. E terceira e mais dura angústia dele, qual era? Será que meu irmão me perdoou?
Estou perdoado. Essas eram as 3 angústias de Jacó. E é nos dito que nós passaremos pela angústia de Jacó. Preocupação com a minha vida, porque os acontecimentos serão terríveis. Preocupação com a minha família. E a pior preocupação: será que estou perdoado? Será que eu fui salvo? E sabe o que me consola, irmãos? Um versinho que está em Daniel, melhor dizendo, capítulo 12, verso 1. Quer ler comigo? Daniel capítulo 12. Verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse? Você já sabe. Todo aquele que estiver achado escrito no livro da graça. Encerro as minhas considerações dizendo a vocês que antes de Jesus deixar a sua obra intercessora no santuário celestial, alguns eventos acontecerão. Eu não vou explicar esses eventos, mas só para você se situar na história. Por favor, coloque por gentileza esses eventos e nós vamos orar. Não está cronologicamente ali colocados os eventos. Assim que Jesus sair do santuário, não haverá mais tempo de misericórdia. Mas eu quero que você entenda esses eventos aí de maneira rápida e breve. Alto clamor. O alto clamor acontece enquanto Jesus está dentro do santuário. O que é o alto clamor? Não ficou muito bom para vocês lerem ali, mas eu sei o que está escrito. Pregação das 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse 14, versos 6 a 10. Qual que é a primeira mensagem? Temei a Deus, e dali, pois é chegada a hora do seu. Segunda, caiu. Qual que é a terceira mensagem? Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca, esse também receberá o quê? Parte daquilo que é a ira de Deus, as pragas de Deus. Pode passar. Outro evento, a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Derramamento do Espírito Santo sobre os fiéis, para encerrar a pregação. E eu pergunto, isso aí acontece antes da porta fechar ou depois da porta fechada? Antes. Próximo evento, decreto dominical. Sábado, versos, a pedra de tropeço. Vai se espalhar por todo este mundo. E você terá que decidir. Se fica com Deus ou se fica com o mundo. Se fica com o sábado ou se fica com o domingo. Isso acontece antes ou depois da porta da graça fechar? Próximo evento, sacudidura. O que é a sacudidura? Processo espiritual que ocorre dentro da igreja. Nesse processo, os infiéis que não aceitam a palavra de Deus sairão da igreja, por não suportar o testemunho dos fiéis servos de... Isso é testificado na parábola do joio e do trigo. Vos pergunto, isso acontece antes ou depois da porta da graça fechar? Por que eu coloquei esses 4 eventos e não vou explicá-los com detalhes? Porque esses 4 eventos poderão facilmente dizer para mim o quê? Que a porta da graça está fechando. E isso você vai ver quando você lê no Apocalipse, que o 7º selo abriu-se. E ele abre depois desses eventos.
E quando o 7º selo é aberto, você vê nitidamente o anjo dizendo: eis que Jesus demorará meia hora para chegar à terra. Eu não tenho tempo para explicar essa meia hora, mas quero fazer aqui a conclusão final. E a conclusão que eu faço é: se hoje a porta da graça ainda está aberta, se hoje eu ainda ouço a voz de Deus, por que não então aceitar o que Ele está falando? Se nessa manhã você entendeu que a misericórdia de Deus ainda está à sua disposição, e que você entende também que ela não estará por toda a vida disponível para você, por que não fazer uma aliança com o Senhor? Por que não dizer: Senhor, do jeito que eu estou, o Senhor sabe que a minha vida está do jeito que ela está, eu não tenho nada de bom para te oferecer. O Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar, o Senhor conhece toda a minha vida, mas eu entendo que o teu Espírito está a me falar, e não apenas entendo, mas aceito a voz do Senhor a me falar, e me lanço para o Senhor, como eu estou. Aceita-me, Senhor. O Senhor vai me aceitar como eu estou, e vai me transformar como o Senhor gostaria que eu estivesse. Há alguém nessa manhã que não vai precisar levantar a mão, que não vai precisar vir à frente, que não vai precisar se manifestar, mas que gostaria de dizer ao Senhor: eu me lanço como eu estou, aceita-me e transforma-me como o Senhor gostaria que eu estivesse. Se há alguém que gostaria de assim fazer, feche os seus olhos, vamos orar. Grande Deus, entendemos que a porta da graça, a porta da misericórdia, que para muitos no passado se fecharam, ainda está aberta para nós. O Senhor ainda intercede em nosso favor, ó Pai. Jesus ainda apresenta no santuário celestial o seu sangue, para remir-nos dos nossos pecados. Louvado seja o Senhor, ó Deus, porque nessa manhã entendemos que o convite da misericórdia nos é feito mais uma vez, e aceitamos o convite do Senhor. Pai querido, aceita-nos como estamos, e faça aquilo que só o Senhor pode fazer, que é transformar o nosso coração, como o Senhor fez com o coração de Davi. Por favor, Senhor, receba-nos hoje, dá-nos o perdão dos nossos pecados, e salva-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Nós vamos cantar a primeira estrofe, o pastor sairá à porta para cumprimentá-los, e aí vocês podem sair também. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Jesus.
feliz sábado a todos. Só relembrando, a trilha do Departamento de Jovens será 15 horas, vai sair daqui da igreja. E nosso próximo culto será amanhã às 20 horas. Estão todos convidados. Um excelente sábado a todos.